Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa aula de pandas do curso de Python para Machine Learning, aqui do canal Didática Tech, nós vamos hoje aprender alguns comandos extras do pandas, alguns comandos bem úteis depois que a gente já tem o nosso data frame. Eu mantive aqui o dicionário, né, que nós criamos na nossa última aula, até vou rodar aqui já, né? Então aqui ele está importando pandas, está criando um dicionário, só que dessa vez aqui eu chamei de alunos DIC, tá? Para dizer que o dicionário alunos eu chamei de DIC, e o DataFrame alunos eu chamei de alunos DF. Eu acho que, estava pensando aqui, eu acho que aqui fica um pouco mais intuitivo, né? Mais didático. Em vez de chamar de DataFrame, depois confunde que tem a função DataFrame, aí chama a variável DataFrame. Acho melhor para não misturar as coisas. A gente tem aqui... Opa, aqui deu uma coisa errada. Ah, por que deu errado? Ó, porque aqui eu não alterei aqui a variável. Eu tinha chamado de alunos, não alterei aqui. Ó. Agora pronto. Agora salvou. Isso é importante acontecer esses erros para vocês verem como eu também erro. Ó. E é normal errar, tá? Tem que só tentar descobrir o que foi o erro e já tentar corrigir. Ok, então aqui eu criei uma variável chamada alunosDic, que é um dicionário, né? E aqui eu criei uma variável chamada alunosDF, DF de DataFrame, que é um DataFrame, onde eu usei a função DataFrame para converter esse dicionário num DataFrame, tá? Se eu imprimir esse DataFrame, que agora se chama alunosDF, então vou botar para imprimir aqui alunosDF, né? Vai imprimir aqui o meu DataFrame agora, certo? Que nem a gente fez na última aula. O que a gente vai fazer nessa aula aqui? A gente vai usar alguns comandos úteis que nos mostram, nos ajudam a explorar o nosso DataFrame. Tá? Como assim explorar o DataFrame? Nesse caso aqui é um DataFrame bem pequeno, é uma tabela com só 3 colunas e 4 linhas. Né? Então é um DataFrame relativamente pequeno, mas naquela aula onde a gente importou um arquivo, a gente usou um comando chamado head. Né? Vocês vão lembrar, eu acho, onde a gente pegou o nosso DataFrame e a gente usou assim, ó, o comando head, né? E aí quando a gente dava aqui um run, ele abria para nós as primeiras linhas do nosso DataFrame, certo? As primeiras 5 linhas. Como nesse caso aqui ele tem menos de 5 linhas, ele vai mostrar só as 4 linhas, mas esse comando é bem útil porque ele mostra, o head é o princípio de cabeçalho, né? Ele mostra o cabeçalho, a gente tem uma ideia de que são cada uma das colunas e as primeiras linhas para ter uma noção de quais são os dados do nosso dataset, tá? É para isso que serve o comando head, é uma boa forma de explorar o dataset, né, o conjunto de dados. Naquela aula de arquivos, a gente pegou um arquivo de um site, né, que a gente nem sabia que dados que tinham, e ao dar o comando head, a gente ficou sabendo todas as colunas, todas as linhas, né, então para isso que o comando head é tão importante. Sem falar que ele bota numa estrutura bonitinha aqui, né, a gente passa o mouse e tal, aqui dentro do Jupyter Notebook, né, já que quando a gente dá só o comando print, ele já não fica tão bonito aqui, né, tão bem ajeitado. Legal, além do comando head, que comandos a gente tem para trabalhar no DataFrame em termos de exploração? A gente pode descobrir qual é o tamanho do nosso DataFrame, isso é muito útil, tá? Então a gente vai chamar aqui o DataFrame e vai perguntar para ele qual é o shape dele, tá? Então aqui fazendo uma chamada ao método shape, dessa forma aqui, ele vai nos dizer quantas linhas e quantas colunas o nosso DataFrame tem, tá? Nossa tabela aqui, tá? Então nesse caso aqui, né, o alunosDF tem 4 linhas e 3 colunas, certo? Aqui 4 linhas e 3 colunas. Tá? Então essa é a informação que ele vai dar. Para qualquer dataset, né, qualquer dataframe, desculpa, que a gente pediu o comando shape, né, pega o nome da variável que tu deu para o teu dataframe, utiliza o método shape aqui, ele vai te dizer aqui duas informações, número de linhas, número de colunas. Naquele nosso dataframe lá que era super grande, que a gente importou, né, ele ia dizer aqui, cento e poucas mil linhas aqui, né, e aqui ia dizer, lá, acho que eram 15 colunas, se não me engano, né, essa era a informação que ele ia nos dar. Isso aqui é muito útil, porque às vezes a gente pega um arquivo bem grande e nem sabe qual é o tamanho dele, então a gente pergunta para o Python aqui, ele já nos diz qual é o tamanho, a gente não precisa contar. Beleza. Além das funções head e shape, tem uma função também muito legal, que é describe. Tá? Então aqui, alunos DF, eu vou fazer uma chamada agora à função describe. Agora a gente tem que botar os parênteses aqui, tá? No caso do describe. No shape não precisa, no head precisa. Então tem que cuidar isso, né? Algumas vão pedir para colocar o parênteses, algumas aqui, no caso, vai puxar só atributos, ela geralmente não tem parênteses, mas quando ela vai fazer alguma função, eu posso inserir alguma informação aqui dentro, aí geralmente bota entre parênteses mesmo, na chamada de função. Se eu chamar aqui o método describe, olha o que ele faz para mim, ó. É um método muito interessante porque ele pega as minhas variáveis, aqui no caso as colunas que são numéricas, né?
e ele me dá informações sobre essas variáveis numéricas. Então, o que ele fez aqui no caso do describe? Como aqui a variável nota era dados numéricos, né? Ele realizou aqui contas com isso. Ele me disse quantos dados tem. Então, aqui tem 4 dados. Qual é a média desses dados? Tá aqui. Qual é o desvio padrão, né? STD, Standard Deviation, né? Qual é o desvio padrão? Tá aqui. Qual é o valor mínimo? Tá aqui, ó, 4, é a nota mínima. Qual é a nota máxima aqui no final? Ó, é 9, a nota máxima foi 9. Qual é o percentil 25, né? Eu vou deixar relacionado aqui uma aula aqui no canal que eu explico o que é percentil, como calcular o percentil. Aqui ele já calcula para nós, ó, qual é o percentil 25, o percentil 50, o percentil 75. Então olha quantas informações ele nos calculou automaticamente só ao puxar aqui a função describe. Então imagina que vocês já estão começando a ver o poder que o Python tem para nos servir, ser útil, né, para análise de dados. Porque aqui, imagina que vocês têm a opção, né, sem conhecer o Python ou não saber outra linguagem de programação, vocês provavelmente iam trabalhar com Excel, né? Vocês iam pegar lá umas colunas e linhas, estão tudo no Excel, aí vocês iam ter que criar lá a funçãozinha, né? Pedir uma média, pedir para calcular o desvio padrão, pedir para calcular o percentil 25, o percentil 50 e tal, né? Pedir uma funçãozinha para saber qual é o mínimo, qual é o máximo. Aqui não, aqui tu só pega o data frame, né, importa ele aqui inteirão, não importa quantas linhas tenha, só pede um describe, ele automaticamente vai pegar, imagina que o data frame tenha várias colunas, tá? Ele vai fazer isso, ele vai mostrar cada uma das colunas aqui, quantos dados tem, a média, desvio padrão, mínimo, máximo, os percentis. Então aqui é uma função super útil, né, para já nos dar um overview, né, uma visão geral sobre os dados, como está a distribuição dos dados no meu data frame. Tá? Então é uma função super útil. A gente está iniciando, né, nosso mundo da análise exploratória dos dados. Pega o data frame, né, dá uma olhada no que ele tem de dados, dá uma olhada no tamanho dele, já tem uma noção agora da distribuição dos valores, né? Então, por essa aula aqui, né, o objetivo era esse, mostrar essas funções, e a gente vai continuar nas próximas aulas agora fazendo algumas manipulações com os data frames, tá? Espero que você esteja empolgado aí de ver o potencial que isso vai ter para colaborar, né, para a tua análise de dados, e agora já pode usar isso, inclusive, se tem alguma tabela no Excel aí que quer dar uma olhada, né? Só importar, como a gente fez naquela outra aula, usa aqui a função describe, né, para o nome da variável que tu deu, e já vai ter essas informações todas aqui que ele vai dispor para ti, certo? Então a gente se vê aqui já na próxima aula. Até mais.